Texas, meus amigos, está reagindo contra a islamização. Então todos nós sabemos que os islamistas acordaram e pensaram: sabe de uma coisa? Não temos estados muçulmanos suficientes. Por que não dominamos toda a América agora que já conquistamos a Europa? E se perguntam: por onde começar? Vamos nomear um prefeito em Nova York, mas focar em controlar a infraestrutura no Texas, já que o Texas é o reduto de todos os durões armados. E se conseguirmos realmente tomar o Texas, então nenhuma outra cidade estará a salvo de nós. E foi exatamente isso que eles decidiram fazer, exceto pelo fato de que eles não se prepararam para o fato de que os texanos realmente gostam de liberdade e são capazes de revidar, que é exatamente o que está acontecendo. Os islamistas tentam fazer alguma coisa e os texanos dizem: de jeito nenhum. Os islamistas tentam fazer outra coisa. Os texanos dizem: absolutamente não. Não vamos permitir isso. É um debate constante sobre o que os islamistas tentam impor, como construir mesquitas, cidades, impor a lei Sharia ou compartilhar questões nas escolas. E os texanos dizem: não, sob nenhuma circunstância, não vamos permitir que isso aconteça. E eu adoro isso porque essa é a história de como você pode realmente revidar nas suas próprias cidades. Vamos revisar algumas das coisas que têm acontecido recentemente no Texas, porque eu, particularmente, apoio todas elas. Para começar, tivemos essa grande vitória para o Texas. Tribunal de Apelação autoriza Texas a prender e deportar imigrantes ilegais sem aval federal. Por que isso é importante? Bem, no dia em que a administração Trump não for mais a administração Trump e potencialmente tivermos algumas pessoas insanas que chegarem ao poder. ALC, vamos lá, você sabe, Newsom e por aí vai. Então o Texas quer estar em uma posição em que eles possam dizer: não, 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 nós podemos ALC, Kamala Harris, malucas. Nós não vamos esperar pela aprovação federal para isso. Não queremos esses malucos ilegais vindo para a nossa cidade. Já tivemos o suficiente. Eles estão tomando conta e realmente estão tentando tomar conta. Tipo, ouça o que esse homem tem a dizer. O pastor do Conselho Municipal de Frisco critica uma nova mesquita islamista. Ele diz que a ideologia do Islã se opõe aos valores americanos, pois é um modo de vida, não só uma religião. Vamos ouvir alguns de seus argumentos. Tudo o que valorizamos como americanos. O Islã é um modo de vida, é mais do que uma religião. Aquele cara que você acabou de ver, Brandon Burden, mandou muito bem ontem à noite na reunião do Conselho Municipal de Frisco. Se você perdeu ontem à noite, a cidade de Frisco votou sobre se deveria estabelecer ou construir e terminar a construção de uma mesquita muçulmana e 2 templos religiosos indianos. Agora vou mostrar mais do que ele disse, e realmente vale a pena esperar. Então fique à vontade, sente-se e assista esse cara. Ele mandou muito bem. Oi, meu nome é Brandon Burden, sou pastor em Frisco há 25 anos. Como cristão, a Bíblia me manda amar todas as pessoas, nações, tribos e línguas. Quero dizer hoje à noite que amo todas as pessoas, inclusive o povo muçulmano, e Deus também os ama, mas me preocupo um pouco com a ideologia deles. Se os muçulmanos se mudam para a América, isso é o sonho americano, e eu apoio, mas devem se assimilar, não dominar a cultura. Eu adoro essa introdução. Sabe por quê? Porque para tantas pessoas existe esse sentimento realmente desconfortável de que podemos ver o que os islamistas estão fazendo. Nós conseguimos ver a dominação, mas ao mesmo tempo não nos sentimos confortáveis em parecer racistas e odiar um grupo inteiro de pessoas, porque não é isso que somos. Na verdade, gostamos de seres humanos. Sou uma dessas pessoas, apesar de gostar de falar sobre o assunto. Posso afirmar que realmente não somos pessoas odiosas. Acreditamos em gostar de seres humanos, exceto pelo fato de que precisamos entender que há um pequeno problema aqui. Só um probleminha mesmo. A ideologia do Islã vai contra nossos valores americanos, pois é mais que uma religião, é um modo de vida. Religião é um sistema de crenças, símbolos e práticas ligados ao sagrado ou sobrenatural. Não tenho problema com isso. Um grupo político é uma organização de pessoas unidas por ideologias ou objetivos políticos para obter e exercer poder no governo. O Islã é mais que uma religião, é também um Estado. É um sistema sociopolítico que utiliza uma divindade para impor sua agenda. Minha principal preocupação é que o Islã não é compatível com nossa Constituição. Não é compatível. Essa é a parte que muitos têm dificuldade. Como religião, valorizamos as liberdades religiosas. Na verdade, nós amamos tanto as liberdades religiosas que estamos dispostas a denunciar a islamização, porque a islamização não gosta de liberdades religiosas. Eles são um grupo político que usa a religião para confundir e impedir que pessoas como nós se sintam à vontade em questionar isso. É um movimento político. É isso, simples, fácil.
Ou, se você não quiser aceitar isso, é uma religião que acredita que ninguém mais deveria ter liberdade religiosa. Assim, isso tira o valor com que mais nos importamos, que é a liberdade acima de tudo, para que as pessoas possam ter liberdade religiosa. Porque a teologia islâmica divide o mundo em duas esferas que estão presas em um conflito perpétuo. E o meu problema com essa ideologia é que a jihad é imposta aos que não querem. Não é através de tentar conduzi-los à religião, é impor a crença à pessoa. Minha preocupação é que isso vai contra a primeira emenda que protege a liberdade religiosa. No Islã, essa prática não é permitida. Pedi hoje ao Conselho Municipal para verificar quantas mesquitas já existem na região metropolitana. De acordo com Salah Automatic, um guia abrangente de mesquitas e escolas islâmicas, o diretório do site deles mostra que só em Dallas, Fort Worth, já existem 74 mesquitas. Em Houston, são 95 e em Austin, 14. No Texas, há 235 mesquitas. Se todos os imãs ensinassem só o Alcorão nelas, eu não teria problema. Eles ensinam não só o Alcorão, mas também os hadiths e a biografia de Maomé, que é 40% religiosa e 60% política. É uma tomada sociopolítica de uma cultura. Se aprovarmos a mesquita de número 236 no Texas e expandirmos essa ideologia, chegaremos a um ponto em que não conseguiremos mais proteger nosso modo de vida ou direitos constitucionais. Precisamos de mais conversas assim. Não. Precisamos de mais esse tipo de conversa. Aquele homem foi perfeita no que disse. Ela acertou em cheio em tudo. Ela explicou o que todos nós estamos sentindo. Isso é sobre a 256ª mesquita não permitir que eles tomem conta, porque é disso que se trata. Se fosse apenas sobre ensinar religião, tudo bem, mas não é. É sobre uma ideologia política que vai contra o que os americanos acreditam ser verdade, certo? Esta é Mace Middleton, candidata a procuradora-geral do Texas, que quer tratar a lei Sharia como crime organizado e declarar guerra ao islamismo radical. Nós somos um Estado cristão, ponto final. Também enfrentei adversários estrangeiros, impedi a China de comprar terras, tripliquei a segurança na fronteira, classifiquei cartéis como terroristas e combato a ameaça da lei Sharia e da islamização. Eu adoro isso. Esse cara pode ser o novo candidato a procurador-geral do Texas. Vamos falar sobre o que ele disse em 1 minuto. Mas antes, quero agradecer por você estar aqui. Estamos na resistência e estamos reagindo. Eu sou Meira K, sou apresentadora e já tivemos o suficiente. Então, se você quiser se inscrever, curtir este vídeo e divulgar para ajudar as pessoas a entenderem que elas podem lutar contra as tomadas extremistas de suas cidades, nós realmente agradeceríamos muito. Agradecemos rapidamente ao patrocinador deste vídeo. Graças a eles, seguimos criando esse tipo de conteúdo. A patrocinadora de hoje é a Kalshi, K-A-L-S-H-I. Então, não deixe de baixar o aplicativo deles. Ganhe dólares quando gastar $10. Use o código ERA e aposte onde está a sua previsão. Para quem não conhece, a Kalshi é um mercado de previsões, onde você vê o que as pessoas realmente pensam. E quando você olha aqui, vencedora da Procuradoria-Geral do Texas, está cada vez mais provável que Mace Miller vai ganhar. É disso que falo ao dizer que estamos animadas com o que acontece no Texas, pois precisamos dessa mudança para que todos falem, denunciem e exponham problemas. Vamos ver o que Mace Middleton dirá. Islamização. Você sabe, a lei Sharia é crime organizado, ponto final, e eu vou tratá-la dessa forma. Eu também mudei a lei para impedir que esses grupos muçulmanos radicais como o Kerry e a Irmandade Muçulmana comprem qualquer propriedade no Texas. Essa é uma resposta devastadora. Eu quero dividir isso em várias partes, por favor, porque o que você disse aí é fascinante para mim, Mace. E, novamente, uma voz muito bem-vinda no programa. Primeiro, tratar a lei Sharia como crime organizado. Pode explicar melhor? É fascinante. Sim, então veja, precisamos garantir que todos entendam que isso não é uma questão de liberdade religiosa. Isso não é uma questão da primeira emenda, porque se eles seguem fielmente a ideologia deles, e eu chamo de ideologia por um motivo, no Alcorão, eles nos veem como infiéis contra os quais podem cometer jihad. Isso é uma questão de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Isso é uma questão de colocar o Texas em primeiro lugar. Isso é uma questão de segurança nacional, porque eles não acham que merecemos o direito de existir como americanos ou como cristãos. Esse é um ponto incrível, porque ele está fazendo uma distinção, dizendo: parem de pensar que isso é sobre liberdade religiosa.
Eles nos manipularam para acreditar que isso é um debate sobre liberdade religiosa. Não é isso que está acontecendo. Isso é uma ideologia política que está tentando dominar e é contra as nossas ideologias, e precisa ser tratada dessa forma. Isso nunca foi sobre liberdade religiosa. Eles embalaram isso tão bem que até nós ficamos confusas. E é assim que eles estão nos minando com essa aliança vermelho-verde que temos visto. E Benny, vi isso no Capitólio. Os 10 mandamentos que citei antes. Sabe quem fez lobby contra? A Cari fez isso, certo? O grupo terrorista muçulmano radical. Isso mostra o que eles querem. Eles estão tentando destruir este país e estão tentando destruir este estado porque a esquerda tem certeza disso. Se eles tomarem o Texas, tomam o país. Não dá para eleger presidente republicano sem o Texas. Eles sabem disso e vêm atrás de nós, como James Tellerico. Esse cara é um lunático. Certo. Então ele está dizendo que a estratégia, parte do motivo pelo qual eles querem tomar o Texas, não é só pelo simbolismo, mas porque eles sabem que o partido que vai lutar contra a islamização da América são os republicanos. Se conseguirem o Texas e um reduto forte, os republicanos terão bem mais dificuldade para vencer as eleições. É isso que eles querem no fim. Eles buscam lugares para se posicionar e garantir que nunca mais os republicanos sejam eleitos. E isso não é teoria da conspiração. Procure as estatísticas dos estados para os quais a administração do Biden enviou os imigrantes ilegais e veja como eles foram colocados de forma estratégica. Isso é um fato totalmente insano de saber. Eles foram colocados estrategicamente nos estados que precisavam mudar de vermelho para azul. Era isso que faziam. A estratégia era trazer muitos imigrantes para garantir que os democratas mantivessem o poder pela quantidade de pessoas. Essa também é a política de imigração islamista. É exatamente isso que eles tentam fazer também. Eles tentam entrar em lugares para rapidamente serem maioria, vencer nas votações e colocar as pessoas deles nos conselhos. Foi isso que eles fizeram na Europa. É uma loucura eles tentarem isso bem debaixo do nosso nariz. Esse sujeito se diz pastor, faço aspas com as mãos por um motivo. Então existe um argumento bíblico a favor do aborto. Ok, não precisamos entrar em detalhes, mas aqui vai outra vitória no Texas. Eles querem dominar não só o sistema político, mas também as escolas, como sabemos. Distrito, que havia nomeado um diretor, e esse diretor, como ficou claro nas redes sociais dele, havia postado algumas coisas bem polêmicas sobre a lei Sharia, defendendo e explicando a lei Sharia, entre outras coisas também. Bem, o Distrito Escolar realmente fez uma declaração para o programa Will Kine. Eles disseram que ficaram cientes de várias postagens antigas nas redes sociais feitas pelo finalista para o cargo de diretor no distrito. Após a análise, foi determinado que a postagem pode não estar alinhada com a política de redes sociais do distrito e com as expectativas para os funcionários. Portanto, o candidato será realocado enquanto aguarda o resultado de uma investigação. Fale comigo sobre essa história e as preocupações dos texanos quanto à disseminação do islamismo no Texas. Sobre o ocorrido, a agência de educação afirmou que tais comportamentos e comentários, contrários aos valores e à lei do Texas, são inaceitáveis e essas pessoas não podem ser diretores. Isso acontece logo após uma ação que tomamos há apenas 2 semanas, quando uma organização islâmica tentou criar a Tex-AM, que soa muito parecido com Texas A&M, como uma universidade, sem ter autoridade para isso. Foi movida uma ação judicial para fechá-los porque eles estavam tentando operar ilegalmente. Isso ocorre logo após o que aconteceu em Grand Prairie, subúrbio de Dallas, onde tentaram realizar um evento exclusivo para muçulmanos em um parque público. Já discutimos bastante isso. Aqui estão as ações que um país ou estado pode tomar para reagir, como o Texas está fazendo. Controlar quem entra, especialmente imigrantes. Identificar o problema claramente. Destacar que não se trata de liberdade religiosa, mas sim de uma questão ideológica. Parar a construção da infraestrutura que está acontecendo. Denunciar a lei Sharia pelo que ela é e torná-la ilegal em diferentes aspectos. Ir atrás de pessoas que estão tentando chegar a posições de poder e dizer: não, você não pode dar aula em uma escola. Existem outras maneiras de fazer isso. Essa questão das escolas é uma loucura e eles estão investindo muito. Sou presidente dos republicanos do ensino médio na escola Wiley East. E hoje havia uma organização chamada Por que o Islã, que montou um grande stand na frente da nossa escola. E eles estavam distribuindo hijabs para as meninas muçulmanas por todo o colégio. E também estavam distribuindo corões. E eles também tinham panfletos sobre a lei Sharia e outras coisas do Islã. E estavam distribuindo essas sacolas. Veja, eles são muito sofisticados. Estão trazendo imigrantes
construindo infraestrutura e colocando pessoas em cargos de poder, como diretores de escolas. Eles vão às próprias escolas e divulgam suas ideologias. Tem Um plano de dominação. Mas se o povo do Texas disser não, 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 então você tem um problema. Então Amy Mack é alguém que está trabalhando muito nisso. Quebra do Texas e imã da Sharia, homenageado. Como permitimos isso no condado de Harris? Obrigada, corajosa Mary, por se posicionar. Deus te abençoe. Ontem, o Tribunal dos Comissários convidou o imã Sheikh Walid Bozioni. É o mesmo imã do Centro Islâmico de Clear Lake que denunciei e que não chama o Hamas de grupo terrorista. Ok, então, uma cristã do Texas foi a essa reunião e se levantou contra isso neste vídeo. Por isso estou dispensando nosso oficiante hoje em nome do comissário Garcia, que convidou. Estamos honradas e muito felizes em receber hoje o Sheikh Walid Bozioni para dizer que este é um problema com o qual vocês precisam lidar. Essas pessoas dizem, estamos honradas em trazer essa islamização para a cidade. Mas não deveriam se sentir assim. Não é motivo de orgulho ou animação. E aqui está a última coisa sobre a qual vamos falar, mais uma denúncia cristã expondo a CARI. Para quem não sabe o que é a CARI é a organização que trabalha na islamização dos Estados Unidos. Todas vocês já deveriam estar muito, muito cientes disso agora. Oi, Texas! Hoje tivemos a organização terrorista estrangeira testemunhando perante o Conselho Estadual de Educação do Texas. Mais uma vez, o Conselho de Relações Americano-Islâmicas, que o governador Abbott designou como uma organização terrorista estrangeira e que o FBI disse ser a face da Irmandade Muçulmana, outra organização terrorista. Então hoje eu vou lidar com terroristas. Eles fazem exigências. Então eu vou compartilhar com vocês a carta de exigências da Zaian, Z-A-I-A-N, que diz ser a gerente de operações do Conselho de Relações Americano-Islâmicas, certo? Então essas são apenas algumas das diferentes maneiras que as pessoas no Texas estão reagindo, desde denunciar escolas, ir às diferentes delegações, ir e se posicionar diante dos diferentes conselhos, etc., para lutar porque você pode lutar. E isso ainda não aconteceu. Ainda não fomos dominados pela islamização, mas vemos um avanço sistemático. Então cabe a vocês, cidadãos de cada estado, de cada país, se vocês perceberem que a islamização pode estar chegando ao seu país, aqui estão as coisas que vocês podem fazer. Impedam que isso chegue às suas escolas. Votem em quem realmente queira dizer o que isso é. Participem das reuniões e lutem contra. Não permitam a infraestrutura e impeçam a construção das escolas. Impeçam a nomeação dessas pessoas para cargos de poder. Se isso ocorrer, teremos uma chance. Obrigada pela atenção.